Olha, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, com esse povo lindo de Santa Catarina, os amigos da FEC, né? Quero, antes de mais nada, parabenizar, né, a sua atuação como coordenador, idealizando um momento como esse, né, de oficina, de troca de experiências, de mergulho em termos conceituais, que são muito importantes também, a gente entender a filosofia de atuação da nossa área de comunicação, e eu trouxe aqui um material para a gente compartilhar. Lógico que eu vou tentar fazer aí uma abordagem temática, né, desse material, mas vou achar muito enriquecedor se no final a gente puder trocar algumas reflexões, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só colocar aqui. Vocês já devem estar olhando aí a importância e os desafios da comunicação na atualidade. Esse foi o dever de casa que o Divaldo me passou. E, evidentemente, que quando falamos da importância da comunicação na atualidade, a gente automaticamente, imediatamente, se remete também a uma filosofia de trabalho que tem permeado todos os nossos esforços, tanto em nível estadual quanto em nível nacional, né, que é o trabalho em rede. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho em rede. Aliás, inclusive, eu gostaria de começar por ele, né? Então, partindo de uma afirmativa que é de um teórico, um estudioso de comunicação, ele não é espírita, isso está publicado num livro que vai tratar do poder da comunicação. Esse autor é o Manuel Castells, e ele vai nos falar questões muito importantes e que nos estimulam muito a pensarmos a nossa atuação no movimento espírita, enquanto comunicadores. Então, ele diz o seguinte: o poder, ele é multidimensional e está alicerçado nas redes, né? Quando falamos da importância da comunicação, especificamente num momento como esse, da pandemia, né, que nos abalroou, digamos assim, desde o ano passado, e que de uma hora para outra todos nós precisamos nos reinventar para darmos continuidade às atividades nas nossas casas espíritas, no próprio movimento espírita, a gente começou a se debruçar muito sobre os recursos da internet, sobre os recursos da rede mundial de computadores. Então, é importante nós pensarmos estrategicamente o nosso comportamento nesse momento dentro dessa rede, tá? E é por isso que a gente elegeu começarmos a nossa reflexão trazendo esses insumos para que a gente possa debater essas ideias. Então, o poder, ele é multidimensional, está alicerçado nas redes, programadas em cada esfera da atividade humana, de acordo com os interesses e valores de atores, né, nós, que detêm poder, ok? E para nós também é contundente que hoje as redes sociais, a internet, todas as redes sociais, se constituem o maior canal midiático de todos, de mais largo alcance, ainda maior do que o que a gente conhecia como veículos de comunicação de massa antes da pandemia, que é a televisão e que é o rádio. Promovendo alcance. A internet, ela promove um alcance incomensurável hoje em dia, em vários públicos e esferas da sociedade. E nessas esferas, são exercidas o poder da capacidade argumentativa e de influência, alterando conceitos, orientando decisões e realizando mudanças culturais. Então, o que esse teórico, Manuel Castells, está querendo dizer para a gente? É que a nossa atuação, ela é muito importante, porque de acordo com a nossa atuação e de acordo com a nossa estratégia, de acordo com os nossos objetivos, nós teremos a capacidade de influenciar esses nossos interlocutores, né, aqueles que recebem a nossa mensagem,
alterando conceitos, orientando decisões e, na culminância desse processo, realizando mudanças culturais. Se a gente pega essa conceituação desse teórico, Manuel Castells, e migra essa conceituação para as nossas orientações e as nossas premissas de divulgação doutrinária, nós vamos perceber que, hoje em dia, nós temos nesse continente invisível, que é um termo que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, desse continente invisível da internet, nós temos uma fecunda e imensa seara de trabalho. E é nesse continente invisível que construímos a nossa malha interativa, né? Eu pude acompanhar um pouquinho a fala da Ivana mais cedo, onde ela falava da força e da função integradora da comunicação social espírita, que acaba por formar essa malha interativa, com vistas à integração e à autocomunicação de massa, instituindo também uma cultura global. Então, se a gente pensar, né, que com o advento da pandemia, com o advento do coronavírus, isso estava certamente já previsto dentro de um planejamento estratégico espiritual, essas ferramentas elas já estavam ofertadas para nós pelo Plano Superior da Vida desde 1985, desde a década de 80. E só diante desse impositivo, desse nosso momento de necessidade de isolamento social, de reclusão social, é que nós começamos a perceber e a dar conta da importância dessa ferramenta. Nós realmente começamos a mergulhar nessa ferramenta. Porque antes, eu falo por mim, nós passávamos ao largo dos potenciais da internet, de potencial integrador da internet. Então, entre 1985 e 2001, desde que Bill Gates, né, lançou o sistema operacional Windows, a civilização ela mudou de modo tão rápido, né, o progresso ele anunciava constantemente inovações, que ficou quase impossível acompanhar tudo em tempo real. E um novo continente, com esse advento da internet, um novo continente ele foi descoberto. Um continente, meus amigos, invisível, que está alterando as ideias convencionais sobre a criação de riqueza e a iniciativa humana. Porque nós temos toda uma seara pronta para ser semeada dentro desse continente invisível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E diante desse convite e diante dessa nova realidade, a gente buscou, nessa abordagem que eu preparei para vocês aqui hoje, a gente buscou traçar um paralelo histórico com outro momento da humanidade, quando, naquele momento da época das colonizações, as grandes navegações, né, o poder imperialista que impulsionou, né, o mercantilismo, nós estamos comparando, vivendo um novo período dessas grandes navegações, né? Quando os europeus e as grandes potências da Europa na época, Espanha, Inglaterra, Portugal, se lançavam ao mar em busca de novos territórios, em busca de novas riquezas, em busca de um travamento de contato com novos povos, né? Os povos que habitavam as futuras colônias. Então, nós estamos, em comparativo simbólico, nesse mesmo movimento exatamente agora, por impositivo de uma realidade de uma pandemia. E essa realidade é a que estamos vivenciando aqui e agora, um novo período dessas grandes navegações. E qual é a nossa postura diante disso? Estamos vivenciando, por assim dizer, um momento de colonização. Então, nessa era de descobrimento da época colonial, do mercantilismo, né,
esses desbravadores, eles tinham muito tato, eles tinham muito cuidado quando descobriam um novo continente, quando descobriam um novo país, no momento de aproximação com os nativos daquela terra nova. E essa mesma postura, essa mesma etiqueta, digamos assim, deve ser também foco da nossa preocupação agora, porque nesse novo momento de colonização, o problema é que nós, enquanto exploradores, precisamos estar bem preparados justamente para essa tarefa de aproximação, para essa tarefa de entrelaçamento e contato com essas pessoas, porque nós estamos ativamente na internet, produzindo conteúdo, entregando mensagens e atingindo um público que antes nós não atingíamos. Porque, na verdade, quando publicamos algo na internet, quando publicamos algo em uma rede social, ou quando produzimos uma live pelo YouTube, ou, enfim, por outro canal midiático, pelo Zoom, nós estamos dando uma abrangência do alcance do nosso material nunca antes visto. E estamos atingindo pessoas que, a priori, em uma situação de vida anterior à pandemia, essas pessoas que ainda não tinham tido contato com a doutrina espírita, teriam talvez reticências em entrar na casa espírita. Mas quando nós estamos atuando e voltando a nossa atuação para esse meio midiático que é a internet, que é o continente invisível, nós atingimos essas pessoas. Essas pessoas acabam travando contato conosco. Então, esse primeiro contato exige todo um tato, exige toda uma capacidade nossa de compreender quem é esse nosso interlocutor, para quem estamos comunicando, como estamos comunicando, quais são os anseios dessa pessoa, o que ela gostaria de ver e de ouvir em termos de conteúdos. Então, isso são preocupações e são perguntas interrogativas que se faz dentro de um processo de planejamento estratégico para melhor estruturarmos os nossos conteúdos, aqueles conteúdos que pretendemos entregar, né? Então, nós temos que entender os vínculos entre essas forças, aquele que comunica e aquele que recebe a comunicação. Essa expressão, continente invisível, não é uma expressão criada por mim. Eu aprendi todos esses conceitos com o nosso querido André Siqueira, né, coordenador nacional da área de comunicação, mas quem faz essa afirmação é um japonês, Kenichi Omai. Ele é considerado um dos maiores especialistas em estratégia corporativa de todo o mundo. Ele presta assessoria a grandes corporações, e ele é apelidado dentro desse universo dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, como Mr. Strategy, quer dizer, o senhor estratégia, né? E nesse seu novo livro, Continente Invisível, ele faz justamente uma análise desse momento, né, quando todos se lançam dentro desse universo da internet. Precisamos, né, como eu já havia falado antes, e a gente só reforça aqui com esse slide, de nos ocuparmos com esse processo de ocupação que seja de uma forma exitosa. Então, para isso, nós temos inúmeros canais midiáticos, hoje em dia, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, enfim, inúmeros canais midiáticos onde nos é possível a entrega do conteúdo nobre da doutrina espírita, que tem, né, no seu viés maior, na sua finalidade maior, a função evangelizadora, promovendo o homem de bem, né? Estimulando as pessoas para que elas exercitem as suas virtudes, que cheguem até elas o entendimento dos conceitos básicos da doutrina espírita, que é principalmente a imortalidade da alma, né? O sistema de reencarnação, e com isso a noção de vida futura, de valorização da nossa vida como uma etapa da nossa jornada evolutiva, onde
pretendemos fazer o nosso melhor aqui para alçarmos voo aí rumo a uma perfectabilidade, né? Rumo à perfeição relativa. Então, meus amigos, esse processo de ocupação precisa ser exitoso. E de quem é essa competência? Do comunicador social espírita, né? Daí a importância da área de comunicação social espírita, que começa a ter, principalmente nesse momento, um protagonismo muito grande, mas a gente daqui a pouquinho vai falar desse protagonismo, porque exige siso, exige cuidado também, esse momento onde todos os holofotes acabam se voltando para a área de comunicação, para que a gente não perca aí o nosso compasso correto, né? Mas a gente já fala sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura de rede, né? Vocês estão vendo aí uma imagem que traduz essa estrutura de rede. Cada pontinho colorido desse aqui, né, nós intitulamos vórtice. Isso dentro da análise, né, de toda uma filosofia, de todo um estudo que vai trabalhar o conceito de rede. Então, isso que eu estou falando para vocês agora também não é algo exclusivo, né, da área de comunicação social espírita no se debruçar sobre a estrutura de rede. Existem vários teóricos, principalmente dentro dos teóricos que atuam dentro do universo empresarial, que estudam efetivamente a questão das estruturas de rede, porque é algo que faz a diferença no mundo corporativo, é algo que faz a diferença, aliás, no mundo como um todo, né? No viver em sociedade. Então, cada pontinho colorido desse aqui é um vórtice. Vocês percebem que todos os pontos estão interligados, existem conexões entre eles, né? E isso se configura numa malha, né? Numa estrutura de rede. Deixa eu voltar aqui. Eu preciso falar de Richard Dawkins, quando a gente fala em trabalho de rede. Ele foi uma pessoa muito importante no início, né, do desenvolvimento desse entendimento de trabalho em rede. Escreveu esse livro, Gene Egoísta, e ele trazia no livro Gene Egoísta alguns conceitos fundamentais para a gente melhorar o nosso entendimento sobre esse trabalho em rede. Ele dizia o seguinte, que a vida ela desenvolveu uma estratégia de perpetuação e de sustentabilidade. E vejam quão interessante é esse conceito de Hawkins. Ele diz que a vida ela cria um código de informação, ok? E que esse código de informação ele está em um gene dentro da nossa estrutura física, corporal, e que estabelece determinados impulsos e procedimentos no organismo, ou seja, esse código de informação ganha uma determinada dinâmica, de tal maneira que ele busca perpetuar-se através de diferentes mecanismos. Então, existe dentro do nosso corpo um código de informação através do comportamento genético que revela essa intenção de se perpetuar através de diferentes mecanismos. E aí agora a gente cai um pouquinho no universo da biologia, né? Pode-se alcançar essa perpetuação através da autorreprodução, né? Da reprodução assexuada. E também alcança-se essa reprodução desse código de informação movimentado por esse gene através da reprodução sexuada, que combina diferentes genes, e esses diferentes genes se conjugam para um aperfeiçoamento e uma potencialização genética que acaba por inaugurar uma melhor adaptação ao contexto que está inserido. Aí vocês podem estar pensando assim, puxa vida, mas por que Cristiane está trazendo genética, biologia? O que isso tem a ver com a comunicação? Já a gente vai amarrar tudo isso, e vocês vão ver o quão magnífico e isso me impressionou muito a primeira vez que eu travei contato com esse material e quis hoje compartilhar aqui com vocês. Aí o que acontece? Nós estamos falando dentro do processo de evolução das espécies, né?
Esse comportamento desse código de informação foi observado principalmente muito na vida animal. Aí chega o Homo sapiens, né? Chegamos nós, a raça humana, os homens. E aí o Hawkins diz que nesse momento estabelece-se uma nova estratégia de perpetuação da nossa espécie. Uma nova estratégia que não estava estabelecida sobre bases estruturais, sobre bases corporais, bases físicas. Essa nova estratégia, ela se manifestava num campo imaterial. E esse campo imaterial, Hawkins conceitua como o campo da cultura. A cultura passou a ser uma estratégia de informação, de fortalecimento e de adaptação desses indivíduos biológicos a uma realidade. Então, Hawkins identificou a unidade de disseminação dessa estratégia de reprodução e denominou essa estratégia de reprodução, desse código de informação, como meme, ou seja, a nossa capacidade de ideação, só que é uma capacidade de ideação, ou seja, de promover ideias, de gerar ideias, ele caracterizou como meme, né? Então, o meme ele não está codificado na estrutura biológica da pessoa, do indivíduo, mas permite a disseminação de uma estrutura de pensamento e de atividades e de conceitos e de comportamentos que, pela memorização, pela reprodução ordenada e sequenciada, pela memorização, provoca uma estratégia de reprodução de hábitos, o que acaba por formar uma cultura. Então, Hawkins disse que o homem inaugurou esse tipo de perpetuação de conceitos e de perpetuação de ideias que ele está caracterizando como meme, ok? A gente vai guardar isso aí. E aí, a teoria de Hawkins encontra ressonância em outro grande autor, Fritjof Capra, que lançou esse livro que foi best-seller, né? A Teia da Vida. E nesse livro, A Teia da Vida, porque ele se tornou famoso pelo tal da física, que a gente tem nessa imagem a ilustração do livro dele em inglês, né? Mas após o tal da física, ele lança A Teia da Vida, o Fritjof Capra, onde ele vai tratar, meus amigos, especificamente sobre o fenômeno das redes, né? É um livro que vai nos trazer uma conceituação e um entendimento muito profundo do comportamento da estrutura das redes. Então, o fenômeno das redes, ele é um processo de integração estrutural através do qual dois pontos autônomos, isso é importante, e por isso que eu destaquei aqui no texto, né, porque o receio de muitos dirigentes, ainda, infelizmente, no nosso movimento espírita, é de atuação em rede, porque eles acham, né, possuem a ilusão, por não conhecerem de forma aprofundada a proposta, eles acham que, ao atuarem em rede, eles irão perder a autonomia. Mas o fenômeno das redes e a proposta de trabalho em rede prevê justamente o contrário, que haja uma integração entre os pontos, mas que haja uma integração preservando essa autonomia. E esses pontos, eles se conectam, e aí agora há a junção das duas teorias, eles se conectam para permutar memes, para permutar conceitos que já estejam tácitos e arraigados entre as partes dessa malha de relação. Então, existe uma permuta de elementos que não são da sua própria estrutura, um conjunto de itens conectados entre si. E quando a gente se debruça sobre o movimento espírita e quando a gente pensa nesse fenômeno das redes, qual é a meme,
né, usando aí a expressão de Hawkins, qual é a meme que prevalece? Dando um minutinho aí para vocês pensarem. É a meme da nossa doutrina espírita. Quando falamos em doutrina espírita, existem pontos tácitos em comum. Todos nós conhecemos os princípios básicos do espiritismo. Então, é essa meme, a meme da doutrina espírita, que o movimento espírita cuida de perpetuar. E nós, enquanto divulgadores, somos, digamos assim, os tutores, os cuidadores dessa boa divulgação para que ela permaneça em pureza doutrinária, alcançando, né, novas pessoas, novos interlocutores, dentro agora desse momento preciso, dentro desse nosso continente invisível. Então, dentro do fenômeno das redes, existe um outro mecanismo muito interessante, que é a observação das partes não é capaz de descrever o todo. Daí a importância do trabalho em rede, porque eu atuando de forma isolada, eu nunca vou ter a abrangência do olhar necessário para uma ação mais efetiva, para uma ação mais contundente, para um alcance maior, né? Então, tudo isso concorre para significarmos as vantagens do trabalho coletivo e as vantagens do trabalho em rede. Esse conceito do trabalho em rede, ele passou a nortear muitas estruturas. E a gente vai observar essas estruturas funcionando em plena harmonia, em plena plenitude potencial dentro da própria natureza. Quando deitamos o nosso olhar sobre o microcosmo, por exemplo, nós vamos perceber que todas as nossas estruturas celulares, todas as nossas estruturas genéticas, elas possuem uma estrutura de rede. Dentro, aí saindo do microcosmo e alcançando o macrocosmo, quando pensamos nas galáxias, quando pensamos uma coisa mais próxima da gente, por exemplo, a Via Láctea, ela está alicerçada e constituída dentro de uma estrutura de rede. Então, tanto o macrocosmo se estrutura, melhor dizendo, em rede, como o microcosmo. E isso nos faz pensar, né, chegando aí a um conceito maior, que a estrutura de rede faz parte da lei superior, da lei divina. O universo, ele funciona tanto no macro quanto no micro, dentro de uma estrutura de rede. E essa forma, e essa dinâmica, e essa estruturação é, sem sombra de dúvidas, a estruturação que vai dar desdobramento e vai ganhar consonância com a lei divina. As propriedades de uma rede, ela tem estrutura, ela traz autonomia, como vimos aos pontos, aos vórtices, ela propõe dinamismo, ela possui topologia, não vai dar para a gente explicar, porque eu só estou fazendo aqui uma varredura temática, mas quem se interessar, eu estou totalmente à disposição para a gente trabalhar a cada ponto desse. A potência, né, ela traduz potência, porque a gente vai ver que o comportamento de cada elemento da rede, de cada vórtice, é diferente entre si, em termos de graduação, em termos de potência. Ela, com isso, tem áreas de robustez, né? Uma região de uma rede onde os elementos se entrelaçam, possuem laços mais fortes, dão àquela determinada área da rede uma robustez maior, se comparada com as outras áreas dessa mesma rede, e ela possui, né, a característica da navegação. Se percorre, se caminha pela rede. Então, essas são algumas propriedades da rede, né? Algumas reflexões para a gente pensar e que depois, no momento de debate, a gente pode voltar a falar sobre essas questões. Ivana nos falou pela manhã da questão da transversalidade da comunicação. Então, como é que a transversalidade da comunicação
ela pode otimizar essa integração, ela pode otimizar a função integradora dentro da nossa URI, dentro da nossa casa espírita. Diálogo e empatia. É preciso compreender que coisas diferentes ocorrem simultaneamente dentro da rede, né? Realidades diferentes, dinâmicas diferentes. E essa diferença, ela não implica necessariamente em concorrência. Muito pelo contrário, são essas diversas experiências e essas diversas vivências tão contrastantes entre si que vão conferir à estrutura de rede, à forma de vivência de rede, um colorido muito mais pleno, né? Colorido é muito melhor do que o preto e branco. Então, não significa concorrência essas diferenças, mas o diálogo, né? A partir do momento que eu me coloco à disposição para absorver do outro aquilo que me pode ser útil na minha realidade, né? Isso é uma postura madura, isso é uma postura nobre. Esse diálogo é um instrumento de geração de sínteses, de acordos, de entendimentos e dessa abrangência de visão. Lembra quando eu falei antes que a parte ela é incapaz de enxergar o todo? É nessa permuta de ideias e é nesse enriquecimento de trocas que nós ganhamos alcance nessa abrangência de visão. Só para dar um exemplo muito claro para todos vocês, eu entendo o nosso pacto áureo do movimento federativo, que deu ensejo à constituição do Conselho Federativo Nacional. O Pacto Áureo foi a culminância de um processo de rede, de um comportamento e de uma dinâmica de rede. Porque todos aqueles desbravadores, digamos assim, daqueles momentos iniciais do movimento espírita brasileiro, traziam consigo realidades diferentes. Mas eles viram a importância do feixe de varas, eles viram a importância da conjugação das suas experiências, mirando um foco único. E a partir daí surge o Conselho Federativo Nacional. Solidariedade e interdependência é outra característica. É preciso compreender que ações na rede impactam em todos os elementos que a constituem, que a integram. Por isso, as ações de cada integrante, a ação de cada integrante, o individual, ele vai ecoar, ele vai impactar no coletivo. E esse elemento individual, esse integrante da rede, ele deve primar pela ética, porque o seu comportamento acaba por provocar consequências dentro da estrutura global dessa rede. E aí, uma última característica que eu gostaria de trazer para vocês, que é uma característica de rede, que é essa consciência hologramática. O nome é meio complicado, mas é tranquilo de entender. A rede, ela possui características dos elementos que a constituem. Portanto, o todo se representa na parte e a parte se representa no todo. Então, nós damos ao todo o nosso contributo pessoal, o nosso colorido pessoal, e o todo, por essa questão de integração, também repercute em mim mesma, né? Formando aí toda essa consciência que a gente chama de consciência hologramática. E aí a gente novamente recupera aquilo que Ivana já trouxe, a gente não vai detalhar, as funções da comunicação social espírita, caminhando aí dentro da função evangelizadora, integradora e midiática, e é essa nossa forma de agir atualmente, né, enquanto área de comunicação nacional. E na função integradora, a gente volta a ter aí a imersão, né, desses conceitos nessa navegação em rede. E quando a gente navega na internet, e daí a importância da comunicação num momento como o de hoje, né, nós estabelecemos rotas, porque essas rotas acabam por formar redes dentro desse nosso processo de atingimento e dentro desse nosso processo de navegação. Nós estamos desbravando novos mares.
de novo recuperando aquele exemplo histórico que eu dei anteriormente. E para chegarmos já quase aí à culminância da nossa reflexão, eu quis resgatar um lindo texto de Allan Kardec na Revista Espírita de 1868, e eu ainda vou tentar descobrir, vai ser difícil entrevistá-lo, não vou conseguir, mas eu vou continuar estudando para isso, para descobrir o porquê que o nosso codificador, além dessa publicação de 1868, ele fez a publicação desse mesmo texto em 1863, ou seja, Kardec repete o mesmo conteúdo, né? Ele primeiro publica em 1863 e depois em 68, e me causa espécie o motivo dessa duplicação de conteúdo, porque ele repetiu o mesmo texto, né? Com certeza, dado a sua relevância, dado a sua importância. E nesse texto ele vai nos falar sobre a propagação do espiritismo. E Kardec, na sua metodologia genial, né, ele faz a distinção de 4 fases. Na primeira fase, né, ele diz que o espiritismo passou por uma fase de curiosidade, no qual os espíritos batedores, né, os espíritos de efeitos físicos, tinham desempenhado um grande papel, um papel protagonista, um papel principal para chamar a atenção do mundo e preparar os caminhos. Né? Foi o advento, né, da invasão organizada, das mesas girantes, enfim, o mundo espiritual resolveu gritar aos 4 cantos do mundo: nós existimos, a realidade espiritual existe e nós queremos entrar em contato com a realidade material. Né? O mundo dos espíritos ele se faz presente e o véu ele se descortina. Um segundo momento é o momento da observação, segundo Kardec, onde, nesse momento de observação, ele mesmo foi seduzido para investigar, para tentar entender aquele fenômeno, né? No qual entramos e que podemos chamar também do período filosófico. Então, ali, Kardec ele se debruça sobre o fenômeno e ele busca elaborar um método, entendendo que o mundo espiritual era uma realidade, mas que ele precisava, sob os auspícios da ciência, e ele inaugura a ciência espírita para conseguir traduzir essa realidade, que era uma realidade imaterial, era uma realidade espiritual. E ele tem aquela célebre colocação, né, que para uma nova realidade, que não a realidade física, precisa-se entender as leis que fogem às injunções da matéria. E ele busca se debruçar sobre as leis, né, do mundo espiritual. Então, nesse segundo momento, o espiritismo ele é aprofundado, ele se depura, ele começa a ser um espiritismo de fé raciocinada, né, de explicações, de busca por explicações, tendendo a uma unidade de doutrina. E aí, nesse momento, a doutrina espírita ganha corpo de doutrina, né? E constituindo-se também sob esse viés da ciência. E aí ele fala que entra um terceiro período, que é o período de tendo solidez, tendo robustez, tendo estrutura enquanto doutrina, né? No seu tríplice aspecto filosófico, religioso e científico, passa a ter uma boa representatividade diante da sociedade, que é o terceiro período, o período de admissão, no qual o espiritismo passa a ocupar uma posição oficial entre as crenças humanas, entre as crenças oficialmente reconhecidas. E Kardec nos aponta, para concluir o seu pensamento nesse texto da Revista Espírita de 1868, ele nos aponta um quarto período, que é o período da influência sobre a ordem social. É um vislumbre do nosso codificador. Ele diz que a humanidade, então, nesse momento, vai estar sob a influência dessas ideias, das ideias da doutrina espírita, e entrará em um novo caminho moral. Vejam aí a similitude, né, com a proposta da progressão dos mundos, né, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração.
Então, a humanidade vai entrar em um novo caminho moral. Desde hoje, século XIX, essa influência ela é individual. E Kardec nos aponta uma missão e nos aponta um futuro muito promissor para a comunicação social espírita e para as lideranças espíritas que se mobilizarem para ecoar, né, essa doutrina consoladora e essa doutrina libertadora que é a doutrina espírita. Porque Kardec fala que nesse momento do quarto período, mais tarde, o espiritismo agirá sobre as massas para a felicidade geral. Né? É preciso refletir, e eu não tenho essa resposta, quero debatê-las com vocês, se nós já estamos, né, na passagem dessa terceira fase para a quarta fase. Né? E se estamos nesse momento de passagem de um período para o quarto, do terceiro período para o quarto, qual é o nosso papel, como estamos agindo e como estamos atuando nessa nossa missão prevista por Allan Kardec. Agir sobre as massas, o que isso pode significar? Implica em se utilizar com sabedoria e eficácia os meios de comunicação de massa, dentre eles, mais ainda, pelos dias de hoje, os meios digitais. Trabalharmos dentro de uma estrutura de rede, porque já percebemos que essa estrutura de rede é a estrutura ideal para o movimento espírita. E trabalharmos para uma comunicação formadora e não apenas informativa. Falarmos ao coração, sermos divulgadores e não apenas propagandistas. E muito rapidamente eu vou sinalizar para vocês qual é a diferença. O divulgador, ele tem compromisso com a doutrina, ele tem compromisso com a gestão de conteúdo, ele tem compromisso em destacar a mensagem. Ele não está se colocando em primeiro plano. O propagandista, ele até divulga a mensagem, mas intimamente e psicologicamente ele tem a vontade de buscar destaque. O propagandista seria aquele que, quando estrutura uma live, fica preocupado com os likes, né? Fica preocupado com o alcance, ou fica preocupado fazendo matemática para saber quantos seguidores ele conseguiu. Né? É lógico que se nós fizermos uma boa gestão de conteúdo e entregarmos conteúdos nobres, essa questão da visibilidade e essa questão do alcance vai ser uma decorrência natural. Mas o propagandista é aquele que busca, no fazer comunicação, os holofotes. E nós não somos, né, tarefeiros para buscarmos holofotes para nós mesmos, porque a nossa preocupação primeira deve ser promover o conteúdo consolador e libertador da doutrina espírita. Né? Sermos divulgadores significa sermos mensageiros, né? E sermos cartas vivas do Evangelho, exemplificando também tudo aquilo que divulgamos, tudo aquilo, buscando introjetar no nosso agir do cotidiano, todos aqueles insumos que já entendemos a doutrina espírita e que buscamos divulgar. Então, quando se atua em rede, obrigatoriamente se pensa em construção coletiva, automaticamente se ensaia e se treina e cria-se hábitos em relação à ausência do personalismo e trabalhamos uma unidade sem uniformidade. Né? Uma unidade que é a soma de todas as partes, mas com respeito à autonomia individual de cada componente dessa mesma rede. Então, o nosso grande desafio é criarmos uma rede de operações no movimento espírita, nas quais a coisa mais importante que está fluindo, né? Lembram da dinâmica da navegação da rede? A coisa mais importante que estiver fluindo nessa navegação da rede e dentro dela são os nossos memes. E como eu falei anteriormente,
o que precisa ganhar luz, o que precisa ser alçado ao alto é a doutrina libertadora da doutrina espírita, o verdadeiro evangelho redivivo, a verdadeira terceira revelação. E aqui fica um muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos e um muito obrigada ao nosso querido mestre lionês Allan Kardec.